No vídeo de hoje, nós vamos criar esse visual aqui, ó. Eu tenho uma tabela com a lista de meus vendedores e a relação de faturamento versus a meta para saber se, naquele período que eu estou analisando, o vendedor bateu ou não a meta. Mas não só isso, eu tenho uma coluna aqui, ó, que exibe os quadrinhos aqui coloridos indicando mês a mês se aquele vendedor bateu a meta. Legal que a gente pode filtrar aqui, ó, e tirando os meses, os quadrinhos vão sumindo, ou eu posso clicar novamente para ele aparecer. E lembrando que isso aqui é uma medida, ok? Isso aqui não é uma matriz com o fundo condicional. É uma medida dentro de uma única coluna ali na tabela. A gente vai aprender a fazer isso agora. Vamos nessa. Fala, incomparável! Seja muito bem-vindo a Experium. E eu quero já te fazer um convite, tá? Se você gosta de vídeos como esse, utilizando DAX, Power BI, lógica para criar visuais customizados, então eu vou te convidar para você participar da imersão que a gente vai fazer do dia 23 a 29 de setembro, ok? Vai ser análise de dados na prática. São 5 dias ali incríveis que a gente vai executar um projeto de BI do início ao fim. Então a gente vai falar sobre SQL, tratamento de dados com linguagem M, linguagem DAX avançada, vai ter Figma, vai ter inteligência artificial. Tá um evento completo, é online, é gratuito. E, inclusive a gente vai ter um dia específico para a gente falar sobre visualização de dados e como criar um dashboard realmente que chame a atenção e que tenha objetivos claros, né, de responder perguntas de forma eficiente. Beleza? 23 a 29 de setembro, não perde essa oportunidade. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você acessar aqui, tá? Se inscrever, saber como participar, ok? Dito isso, bora pro vídeo. Beleza? Então aqui, ó, eu já criei já uma tabelinha aqui, eu já tenho a minha lista de vendedores e a minha medida lá de faturamento versus a meta, tá? A relação de faturamento versus meta. E aqui eu consigo identificar se o meu vendedor bateu ou não a meta naquele período selecionado. No meu caso aqui eu estou com o ano de 2022 aqui, tá? Selecionado. E eu consigo verificar se ele bateu ou não em todo 2022 a meta. Beleza? Mas a gente vai criar então uma medida que eu consiga analisar não só isso dentro dessa tabela, mas eu consiga identificar mês a mês quais são os meses que aquele vendedor bateu ou deixou de bater a meta, beleza? Bom, esse vídeo aqui eu acho que vai ser bem rápido, porque para fazer essa medida, ela é bem simples. Eu vou só te mostrar um conceito que a gente vai precisar fazer aqui, beleza? Eu vou criar aqui primeiro uma tabelinha, só para mostrar o que a gente vai fazer. Dentro dessa tabelinha aqui, eu vou colocar os meses, tá? Os meses abreviados que eu estou utilizando aqui. Os meses abreviados. E eu vou colocar essa medida aqui eu vou criar uma medida, na verdade, que vai indicar se para aquele mês bati ou não a meta, beleza? Deixa eu só padronizar aqui esse visual aqui, deixa eu aplicar a formatação nesse meu gráfico aqui, nessa minha tabela, beleza? Vou criar uma nova medida aqui, e eu vou chamar ela análise mensal. Deixa eu dar um zoom aqui. Análise mensal. Essa medida aqui nada mais é simples, eu vou criar um if e vou utilizar aqui a medida que eu vou utilizar como base se bateu ou não a meta, né? Essa medida deixa eu ver aqui, versus meta, aqui, faturamento versus meta, beleza? É com base nela que a gente vai criar a nossa medida final. Então, se essa medida aqui ela for maior que zero, ok? Significa que o meu vendedor então bateu a meta, ok? Essa medida diz isso. E se ele bateu a meta, eu quero colocar ali o quadradinho roxo, beleza? E como é que a gente faz para colocar o quadradinho roxo aqui no Power BI? O Windows ponto, atalho Windows pontos, tá? Ele vai trazer aqui os emojis, né? Eu vou escolher o emoji que eu quero para bater a meta. Bateu a meta, eu quero esse emoji roxo aqui, vou clicar. Eu preciso, obviamente, colocar isso aqui entre aspas, ok? Não posso esquecer disso, entre aspas, vírgula. Se não bateu a meta, ou seja, se for menor do que zero, eu quero que ele me traga o outro quadrinho, que vai ser um quadrinho aqui meio branco, meio cinza, meio rosa aqui. Ok? Essa é a minha medida. Opa, esqueci das aspas. Essa é a minha medida básica aqui no if, beleza? Eu vou pegar essa medida e vou colocar dentro dessa primeira tabela aqui, entre os meses, para você ver o que é que vai acontecer. Obviamente, ele vai colocar ali roxo para o mês que bateu a meta e branco para o mês que a meta não foi atingida. Então, vou selecionar aqui a minha medida. Olha lá, então, em janeiro eu bati a meta, em janeiro eu não bati a meta, fevereiro eu bati, março, beleza. Então, isso aqui é numa análise geral. Então, eu posso filtrar, por exemplo, aqui, clicando no meu vendedor, eu consigo ter uma visão aqui do meu vendedor para cada mês aquele, beleza? E é isso aqui que a gente precisa transpor, né? A gente precisa pegar essa coluna aqui, ó. A gente vai pegar essa coluna aqui, esse resultado,
E a gente precisa, na verdade, aqui, transpor ela para ir jogar ela dentro de cada linha aqui da minha tabelinha que eu estou vendo aqui, beleza? Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar isso aqui, a gente já tem um resultado, ok? Então, eu já tenho aqui uma medida que está trazendo um resultado mês a mês, só que eu preciso concatenar ela numa linha. Então, a gente tem uma função dentro do DAX que é bem legal de fazer isso, uma função iteradora, inclusive. Então, eu vou botar aqui de novo, cadê? Análise mensal. Então, eu vou dar um enter aqui, ó, 2 vezes, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, calculate não, concatenate x, concatenate x, beleza? Tem o x aqui no final, né? Significa que é uma função iteradora. Então eu preciso primeiro passar uma tabela para ela avaliar linha a linha daquela tabela, e aí ela vai concatenar o resultado linha a linha, ok? Então, se eu quero que ela avalie linha a linha, qual é a tabela que eu vou passar para ela aqui? São os valores velhos. Deixa eu tirar esse values do mês abreviado, que eu usei na primeira tabelinha aqui. Então, eu posso botar aqui o mês abreviado, ok? Pronto, eu já tenho a minha tabelinha. E qual é a expressão que eu vou concatenar? E aí ele está pedindo aqui a expressão, é a própria medida que a gente já criou aqui. Ou seja, ele vai pegar linha a linha, ou seja, mês a mês ali, e vai concatenar o resultado, ok? Para cada vendedor, aqui no caso, quando eu jogar ele dentro do filtro aqui. E aí, dentro da concatenate x aqui, eu preciso passar mais um parâmetro. Se eu colocar vírgula aqui, ó, repetir tabela, expressão e o delimitador. Ou seja, eu posso separar, ou seja, estou concatenando aqueles elementos e vou separar esses elementos com o quê? Eu vou colocar aqui simplesmente um aspa, tá? Um espaço. Então, dentro de aspas, ok? Porque é texto. Então, eu coloco um espaço aqui para ele dar um espaço para cada quadrinho ali, ok? Eu vou fechar aqui a minha concatenate x e dar um enter. E aí ele vai... aqui, obviamente, não vai acontecer nada, mas quando eu jogar aqui nessa tabelinha com os meus vendedores, ele vai fazer ali, linha a linha, vendedor a vendedor, concatenando os resultados para cada mês de cada vendedor desse daqui. Beleza? Então, vou clicar na minha tabelinha, análise mensal. Olha lá, olha só que legal, né? Bem simples e tem um resultado realmente bem legal e bem rico, né? Porque você pode criar uma medida simples aqui, por exemplo. Eu vou fazer até o seguinte. Aqui, ó, que eu fiz no outro lá. Eu vou pegar esse if aqui, só a parte do if, e vou criar uma nova medida aqui. Vou botar o nome avulso mesmo, botar o nome aqui, sinal, tá? Só com essa medida para botar aqui antes do nome aqui. Sinal, isso aqui vai ser igual ao meu if aqui, beleza? E antes de versus metas aqui, eu vou colocar esse if aqui para a gente saber em todo o período se ele bateu ou não, indicando ali um negativo, tá? Então, venho aqui, ó. Cadê sinal aqui? Sinal. Vou botar antes de... Peraí. Antes de versus meta. Olha lá, então aqui eu já consigo ter uma visão geral de 2022, né, de todo o período. E aqui em análise mensal eu consigo ver mês a mês em quais são os meses, né, que aquele vendedor não conseguiu atingir a meta ou atingiu a meta. E, inclusive, eu posso encontrar padrões, por exemplo, aqui é bem rápido de ver aqui, ó, é que em janeiro, geralmente, ó, todos os vendedores têm dificuldade em bater a meta no mês de janeiro. Então, dá para fazer alguma ação aí no mês de janeiro para melhorar os resultados. Beleza? É bem legal, né? Só um detalhezinho que eu quero chamar a tua atenção é aqui, ó, dentro da minha medida de análise mensal aqui, aqui, no separador, eu poderia muito bem omitir esse separador aqui. A concatenate x, ela, de fato, ela aceita que eu não use o meu separador aqui. Ele vai, inclusive, diminuir o espaço entre os quadrinhos aqui, ok? Mas o problema que eu encontrei nisso é que quando a gente vai trabalhar com os meses aqui, ele vai mudando a ordem desses quadrinhos. Ele não segue a ordem dos meses ali, a ordem temporal. Então, por exemplo, se eu tirar aqui, ó, dezembro, tiro aqui novembro, perceba que a ordem aqui vai mudando. Ó. Por exemplo, ó, Bruna, aqui está dizendo que se eu selecionar Bruna aqui, ó, perceba que aqui Bruna está como se em janeiro ela não tivesse batido a meta, fevereiro bateu, março bateu, e aqui já tem uma visão diferente. Ó. Na verdade, em janeiro ela bateu, fevereiro, ou seja, de alguma forma, sem o separador, ele embaralha ali os meses, mesmo a gente tendo o parâmetro de ordem ali da concatenate, não funcionou, tá? Então, para resolver isso, então eu posso selecionar aqui os meses, e lá dentro eu, de fato, passar o separador aqui para a gente não ter problema com
Opa. Para a gente não ter problema aqui com a ordem dos nossos meses. Então aqui, ó, posso agora selecionar aqui e a ordem vai ficar fixa ali, vai manter. Beleza? Então posso deletar aqui, ó, essa tabelinha aqui que eu posso avaliar, inclusive, se está certo ou está errado. E a gente, só para finalizar aqui, ó, a gente pode acrescentar para ficar mais apresentável, né? Então vou colocar aqui um título. E eu posso botar aqui análise de meta. E aí, inclusive, eu posso passar aqui o Windows ponto para identificar, né, para o usuário final. Esse quadrinho aqui bateu a meta. Dou mais um espaço, Windows ponto, um quadrinho branco aqui. Não bateu a meta. E aí obviamente fica muito mais didático e fácil de olhar aqui e interpretar o que está acontecendo aqui dentro desse gráfico, né? Bem legal, né? Bem simples e fica realmente um visual que chama bastante atenção e legal também para tirar alguns insights. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa seu feedback aqui nos comentários, deixa a sugestão de vídeo também, caso você queira ver, queira que a gente desenvolva algum visual personalizado. E não se esquece, vou deixar aqui o link para você se inscrever na imersão. Vai ser um evento sensacional, você não pode perder, você não pode ficar de fora. Beleza? Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!